Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello, estarei comentando a lição 9 do dia 28 de novembro de 2021. Antes de iniciarmos este trabalho, eu gostaria de te pedir que, se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você o faça, curta, compartilhe com seus amigos. Amém? Então, a nossa lição de número 9 está com o tema Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Neste quarto trimestre do ano, as nossas lições bíblicas estão com o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e do ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E o comentarista é o pastor Elienay Cabral. Então, neste trimestre, nós estamos estudando a história do apóstolo Paulo. Já vimos na lição 1 o mundo o qual ele estava inserido, depois fizemos uma breve apresentação do Saulo de Tarso, que era um perseguidor da igreja. Aí na lição de número 3 nós falamos sobre a sua conversão ali a caminho de Damasco. E na lição 4 nós falamos da sua vocação para o apostolado. Na lição 5, qual era a mensagem principal do apóstolo Paulo? Jesus Cristo e este crucificado. Na lição de número 6, nós falamos sobre o Paulo que agia e atuava pelo poder do Espírito Santo. Na lição de número 7, nós vimos uma característica específica também para esse chamado do apóstolo, que era o de plantar igrejas. Ao mesmo tempo que ele plantava igrejas, ele também discipulava vidas, que nós estudamos na lição de número 8. E nesta lição de hoje nós vamos falar sobre a sua dedicação a todos aqueles irmãos que estavam vocacionados também para o ministério. Paulo, ele tinha o seu ministério específico e ele, aqui nesta lição, nós vamos tratar de como ele lidava com os novos obreiros. É importante nós lembrarmos aqui que o objetivo geral desta lição é afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. Entendendo aqui liderança mais antiga, aqueles salvos em Cristo que já têm certa experiência nos ministérios. Nós estamos falando da vida de um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, também um grande líder, um grande missionário, que foi o apóstolo Paulo. E ele, com toda este chamado específico que Deus fez a ele, tinha também o objetivo de preparar seus sucessores. A Igreja de Cristo, ela inicia ou ela nasce ali no Pentecoste e ela precisava, a partir desses apóstolos, formar novos líderes. Tanto os outros apóstolos como o apóstolo Paulo, eles tiveram esse papel na vida da igreja, de formar novas lideranças. E aqui nós vamos tratar especificamente deste apóstolo. A introdução da nossa lição diz: nesta lição, vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade. O autor deixa registrado aqui sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. É o que nós vamos tratar aqui nesta lição. E é importante deixarmos registrado aqui que o apóstolo Paulo, ele tinha tanto uma visão missionária como uma visão eclesiástica. Ele se preocupava em que o evangelho fosse levado a todas as pessoas, que houvesse uma continuidade desta obra, mas também ele tinha uma preocupação com a manutenção das igrejas plantadas, não só aquelas plantadas na Ásia, como também as do Oriente Médio e da Europa. E no capítulo 20, ele faz um breve histórico de suas viagens missionárias e a preocupação com a igreja, com as igrejas plantadas. Ele também, nesta passagem, ele manda vir
de Mileto, os bispos da igreja, conforme registro em Atos capítulo 20, versículo 17. E a palavra de Deus apresenta para nós aqui, nesta passagem, a real preocupação de um grande líder. Primeiro, para trazer ali as informações do que viria a acontecer a ele e também dos cuidados que eles deveriam ter a partir de então, alertando-os que poderia vir heresias, aqui simbolizada por esses lobos cruéis, registrados no versículo 20 e também versículo 29 e versículo 30, onde ele fala dos lobos cruéis e homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos para si. Então ele tinha uma preocupação real com o rebanho do Senhor e sabia que estas heresias poderia matar as ovelhas de Cristo. E então ele estava se despedindo, não é, falando ali do que viria a acontecer e preparando-os para esta realidade daquela época e também nos dias atuais. Essas heresias que iniciaram no início da igreja, elas também são bem presentes nos dias atuais. E o líder, assim como Paulo, toda liderança deve se preocupar com isso na formação dos novos obreiros. Os novos obreiros, eles têm que ter uma visão, assim como Paulo, do Cristo crucificado que nós ensinamos em lição anterior. Deve ter uma visão também das doutrinas da igreja, muitas apresentadas pelo apóstolo Paulo nas suas cartas. Deve ter também um conhecimento do Evangelho de Cristo, da salvação de Cristo, para poder ensinar pelo poder do Espírito Santo, para poder ensinar também de forma verdadeira, que não deve-se colocar nada além do que a salvação pela graça. Ele se despede desses irmãos e conclama eles para que cuidem, não é? Cuidem do tempo em que eles estarão ali presentes, tanto cuidando da igreja, cuidando deles mesmos e também, por que não, formando novos obreiros. O tópico 1 tem o título Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. E aí nós temos 3 subpontos. O primeiro, o ponto de partida. O segundo, Paulo e o despertamento de novas vocações. O terceiro, Paulo, um mestre inspirado. No ponto 1, vamos tratar do ponto de partida. Nós vimos na lição anterior que foi em Antioquia que Paulo teve o seu chamado específico para missões, onde o Espírito Santo separa ele e Barnabé para uma grande obra, entendendo aqui esta grande obra como missões, que nós conhecemos hoje como missões, que é a ida ao campo missionário, levando a palavra por todos os lugares. A partir daí, as viagens são empreendidas e Paulo ali está na frente desse trabalho. E lá no capítulo 18, versículo 19, a palavra de Deus registra a sua chegada a Éfeso, no final da segunda viagem missionária. A palavra de Deus diz que ele entrou nas sinagogas e disputava com os judeus. Mas ele não fica ali por muito tempo, ele vai, deixa Priscila e Áquila ali naquele lugar evangelizando o povo e faz uma promessa lá no versículo 21. Antes se despediu deles dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. E depois nós vemos já na terceira viagem missionária ele chegando de volta ali naquele lugar, retornando àquele lugar para pregar o evangelho àqueles irmãos, ou, como trabalha bem esta lição, formar novos obreiros, ou cuidar dos vocacionados, que é um papel de todo líder,
não é? Todo líder, todos aqueles que foram chamados por Jesus Cristo para formar, não é? Para ensinar, para trazer as doutrinas, como fez o apóstolo Paulo. E por que Éfeso é escolhido para este trabalho? A cidade de Éfeso, ela era uma das maiores cidades da Ásia Menor, era também uma capital romana, onde havia um grande centro de adoração a Diana, mas também era um rico centro comercial. Era uma cidade portuária e ela alcança rapidamente a posição de grande metrópole com cerca de 500 mil habitantes, devido a esta característica de ser uma cidade portuária, porque as suas várias estradas elas ligavam a cidade ao vasto Império Romano. Então era um lugar, não é, onde muitas pessoas passavam. E por isso é importante que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, chegasse ali como chegou. E a partir dela se espalhasse também por outros lugares. E ali havia grande problema, tanto a idolatria, como os templos onde haviam aquelas prostituições cultuais que nós já vimos, grande ocultismo e vários outros problemas, o qual Paulo teve que lidar ali naquele lugar. A palavra de Deus registra que ele ficou quase 3 anos se dedicando ao árduo trabalho missionário e também fazendo com que aquela igreja crescesse e se multiplicasse. O poder de Deus na vida de Paulo, ele foi muito grande naquele lugar. Nós vimos que até mesmo os aventais do apóstolo Paulo eram levados para as pessoas e ali elas eram curadas, os demônios eram expulsos, conforme Atos capítulo 19 e 12. Lembrando que isto também não é norma, é muito bom sempre estar lembrando, não é norma isto que aconteceu com o apóstolo Paulo. É que o grande poder de Deus ali na vida dele, pelos propósitos do mesmo Deus que usava Paulo, era que aquela obra aparecesse, crescesse. Então, esses sinais incomuns, pois não é comum, não se repete em outros lugares, trazia ali as pessoas a ouvir a mensagem que o apóstolo trazia. E é importante também aqui lembrar que foi neste lugar onde Paulo formou uma escola. Ele visitava a escola de um certo tirano e o autor diz aqui que foi uma escola de obreiros. O pastor Elianai Cabral trata este lugar como uma escola de obreiros, não é? E aqui no finalzinho do subponto 1 ele diz a importância sobre a importância de preparar novos obreiros. Ele diz assim: sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele, além de formar discípulos, ele os discipulava e aqueles que tinham alguma característica para servir ao Senhor em determinados ministérios, o apóstolo Paulo também, ele, vamos dizer assim, ele se dedica a este trabalho para formar homens capazes de formar outros homens. Então, ali em Éfeso, ele evangelizou, ele preparou novos plantadores de igrejas e evangelistas para que o evangelho alcançasse outras províncias da Ásia. E ali houve um grande crescimento que afeta também os interesses econômicos de outras religiões em Éfeso, como nós já falamos anteriormente. A feitiçaria pagã, o culto a Diana e também várias outros costumes pagãos daquele povo. E depois que ele parte dali, ele manda chamar os presbíteros da igreja em Mileto, conforme Atos capítulo 20 e 17, trazendo ali as orientações. Esta igreja, mais tarde, ela foi visitada também
e pastoreada por Timóteo, que é o sucessor de Paulo, conforme 1 Timóteo 1,3. Em seguida, de acordo com a tradição cristã, a de Eusébio, o apóstolo João morou lá, e Éfeso recebeu também uma das 7 cartas de Apocalipse, conforme registro aí neste livro. Ela também foi sede do terceiro concílio geral em 431 d.C., quando o nestorianismo foi condenado. Então ali foi um importante centro de pregação, de ensino e de fatos importantes para a Igreja de Cristo. No subponto 2, Paulo e o despertamento de novas vocações, o autor aqui vai trazer para nós a proporção em que atingiu o ministério de Paulo. Foi muito amplo, atingiu várias pessoas, chegou a muitos lugares. O nome de Cristo foi amplamente propagado. E para isso, precisava de pessoas, porque Paulo era um missionário. Ele precisava preparar outros homens e mulheres para o ajudar nesta grande obra, porque ninguém faz nada sozinho. E ninguém também vai viver a vida toda. Sempre acontecerá novas lideranças, sempre o Senhor vai chamar outras pessoas e é importante que elas estejam preparadas para dar continuidade ao trabalho. E por isso, o apóstolo Paulo, ele chamou pessoas ou preparou pessoas, investiu em pessoas que o auxiliaram a levar este evangelho. Então, o autor cita alguns nomes aqui, como Timóteo, Sópatro, Segundo e Trófimo, Atos capítulo 20, versículo 4. Cita também Tíquico, em Efésios 6, 21, 22, Colossenses 4 e 7, 2 Timóteo 4 e 12, Tito 3 e 12. Também faz menção aqui a Tito e Aristarco, em Colossenses 4:10, Filemon, Gaio e outros tantos. Essas pessoas, eles recebiam os ensinos diretamente do apóstolo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava estas novas vocações. Se nós observarmos esses textos aqui, que eu citei, que também está citado na lição, nós vamos ver como se deu o chamado de cada um destes homens. O mesmo Deus que chamou o apóstolo Paulo para esta grande missão, ele continua a chamar novos obreiros da maneira que ele quer. Ele chamou Paulo e o preparou. Ele chama outros homens e mulheres e também os prepara. Por isso que a liderança ela não deve ficar centrada só nela mesma. Ela tem que pensar também nos outros, estar assim atento à voz do Espírito Santo que vai orientando os acontecimentos para que aqueles novos líderes não fiquem ali parados, sufocados e sem o ensino necessário para se expandir, para que também possa mais tarde preparar novos líderes. O subponto 3, Paulo, um mestre inspirado. O autor diz aqui: o apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no evangelho. E ele fazia isso sem descanso. E ele tinha também muita boa vontade para atender esses novos obreiros. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13, ele diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para Macedônia. Então ele era um homem incansável. Se tinha uma obra para ser feita, se uma porta se abria pelo Senhor, Paulo ele agia.
ensinava novos obreiros, levava a palavra, não é? Ensinava, as pessoas se convertiam, ele orava, alguns recebiam, como nós vimos em várias passagens, o batismo no Espírito Santo e falavam novas línguas, e aí dava-se continuidade ao seu ministério. Ainda na lição, o autor diz: pois o apóstolo recebera revelações do próprio Senhor. Então, ele reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. E aqui o autor cita que algumas das suas cartas, elas são pastorais, como 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Se nós observarmos estas cartas, há instruções específicas ali de como pastorear a igreja, como falar com as diversas pessoas da igreja local, segundo as suas faixas etárias. Veja que ele traz orientações específicas para as mulheres, orientações específicas para os homens, para os obreiros, para os jovens, para as mulheres mais velhas, as viúvas e assim por diante. Então, há uma maneira de um pastor tratar cada uma dessas faixas etárias conforme orientação de Paulo nas suas cartas. A constituição e a preparação de novos líderes, diz aqui o pastor Elienay Cabral, era um cuidado constante do apóstolo. Esse deve ser também o cuidado da igreja nos dias atuais. O tópico 2 tem o título O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Neste tópico, temos 2 pontos. O primeiro, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. O segundo, o compromisso de Paulo com o Senhor. Atos 20, 19. Neste primeiro ponto, nós vamos primeiro fazer aqui uma definição de quem eram os judaizantes. Aí o autor traz aqui o seguinte texto: durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. E o que é que esses judeus ou esses judaizantes queriam? Eles queriam torcer ou começaram a torcer o ensino genuíno de Paulo, afirmando que a salvação dependia também da observância dessa lei mosaica e o que os gentios deveriam obedecer para serem salvos. E que leis eram essas? A prática da circuncisão, que era um rito moral e físico específico, que nós já sabemos, que eram para os homens, também a guarda do sábado judaico e outros ritos que envolviam datas e comidas. Tudo isso era exclusivo dos judeus. Até hoje, eles cumprem algumas dessas leis aí. Mas, para nós que estamos em Cristo, que já estamos no tempo da graça de Deus e que Jesus é aquele que cumpriu todos esses rituais necessários para o homem ser aceito diante de Deus, foram cumpridos em Cristo. Nós que o aceitamos já estamos de acordo com a vontade do Senhor, porque foi cumprida no seu Filho todos os rituais da lei. Então, para estes homens, os judaizantes, a graça de Deus não era suficiente para a salvação. Eles queriam acrescentar essas leis e ritos à fé cristã. Então, Paulo vem ensinar a eles, ou a todos esses líderes, a toda a igreja, que a graça de Deus era suficiente para obtermos a salvação em Cristo. Aos Romanos 3:24, ele diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, não é necessário se acrescentar nada para a salvação, porque em Cristo já está tudo consumado.
Amém? Aí o autor diz aqui no livro de apoio: é lamentável que ainda em nossos tempos, igrejas que se dizem ser evangélicas estão atreladas ao judaísmo e repetem ritos nos cultos. Ora, nós amamos os judeus e respeitamos a liturgia judaica, só que isto é especialmente deles e para eles. Então não é para o nosso tempo. E Paulo ele tinha que lidar com tudo isso daqui e precisou ensinar aqueles irmãos, os advertindo contra os judaizantes. Então aqui ainda ele diz: nenhum líder cristão pode abrir mão. Aí ele diz aqui a frase: a salvação é por graça e não por mérito humano. Não há nada que nós possamos fazer para encontrar salvação. A única maneira de encontrar salvação é por meio de Jesus Cristo. E no ponto B, quem eram os gnósticos? Na verdade, os gnósticos, na época da Igreja de Cristo, ela não tinha ainda esta separação, ou uma separação deste grupo com este nome. Mas a ideia do gnosticismo, que vai chegar a este nome bem mais à frente, ela já estava presente na igreja primitiva por meio das suas ideias. Eram teorias filosóficas onde eles ensinavam que a matéria era perversa e que só o espírito é bom no homem. Eles também ensinavam um dualismo em relação ao espírito e à matéria. Ensinavam que qualquer coisa feita pelo ou através do corpo, não importando o pior pecado que se cometa através do corpo, não significava nada, porque a vida verdadeira, diziam eles, existe apenas no reino espiritual. Ora, olha o perigo desta ideologia ou desta heresia. Ela levava os homens a viver quase na libertinagem, pois eles entendiam que tudo o que faziam por meio do corpo não afetava o espírito, e assim eles poderiam viver dissolutamente, não é? E eles ainda diziam que o corpo físico de Jesus não era real e que parecia apenas ser físico, e por isso negavam a humanidade de Cristo. E quando vem falar aqui da humanidade de Cristo, nós precisamos voltar ao Evangelho, aos Evangelhos, onde João vem tratar aqui da sua humanidade, não é? Jesus, ele foi verdadeiro homem e verdadeiro Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 1 e 3. Toda a sua humanidade e sua divindade era uma realidade. E aqui também nós precisamos voltar a lembrar dos ensinos paulinos, também para se contrapor a esta ideia aí do gnosticismo, quando vem falar que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Quando vem falar do nosso corpo, é templo do Espírito Santo, vem trazer aqui uma importância para a matéria, que nós devemos também cuidar dele. Se o corpo é templo do Espírito Santo, ele também precisa ser santificado. E aqui ainda ele vem dizer lá aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Veja que Paulo aqui, ele traz aqui, em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo também, quando ele vem ensinar aqui, ele fala muito de pecados de ordem físico que são afetados
pelo corpo ou no corpo, que ele fala da glutonaria, da bebedice, do adultério, da fornicação e outros pecados do corpo. E tudo isto interfere sim no espírito e na alma do homem. Ainda que o autor diz, os gnósticos rejeitam a Bíblia como única fonte de verdade e como regra de fé e prática. Além disso, coloca ao lado da Bíblia outra fonte de prática, que são os evangelhos gnósticos, que se constituem de uma variedade de escritos filosóficos. Veja aqui, que hoje, não é? Existe até mesmo esses evangelhos gnósticos, que não eram uma realidade no tempo de Paulo, mas no tempo de Paulo já tinha esta ideia por meio da filosofia da época. Aqueles homens, eles davam uma grande importância, como nós vimos em aulas anteriores, à filosofia, ao conhecimento. E estas filosofias, elas contrapunham a verdade do Evangelho. Ainda o autor diz, eles gostam de citar a Bíblia, tomando textos isolados que concordem com suas ideias. Os líderes da igreja precisam estar aptos para confrontar estas heresias e fortalecer a sã doutrina na vida da igreja. Contra o gnosticismo, nós podemos dizer que o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós santifiquemos em tudo, em todo vosso espírito, alma e corpo, como diz o apóstolo Paulo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. No subponto 3, o compromisso de Paulo com o Senhor, Atos 20, 19. Vamos ler a partir do 18. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Então, Paulo aqui testificando da sua própria vida. Então, enquanto ele se preocupava em lidar com os falsos ensinos, que poderiam atrapalhar a fé dos novos crentes, ele também se preocupava em viver de maneira coerente com o que o ensinavam. Então, ele traz aqui, nesta passagem, o autor traz a importância de que todos aqueles líderes, de todos os líderes que estão falando do Senhor, que eles tenham também esta mesma experiência, o testemunho de um verdadeiro crente, de um crente amoroso que cuidava dele mesmo e das ovelhas do Senhor. O tópico 3, Paulo apela aos líderes. Neste tópico, nós temos 3 subpontos. O primeiro, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus, Atos 20, 24, sobre o cuidado pessoal do obreiro, Atos 20, 28, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus, Atos 20, 29 e 30. Neste primeiro subponto, sobre o desprendimento do obreiro, é citado aqui o versículo 24 da nossa leitura bíblica em classe. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Em todos os seus escritos, o que nós mais vemos, lemos e ouvimos é desta questão do desapego material do apóstolo Paulo. E este mesmo desapego com as coisas materiais, ela deve estar bem presente na vida do obreiro. Ele precisa ter o seu coração livre da avareza e da ganância, não é? São, como diz o autor aqui, características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. O apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo
nisso. Lá no versículo 33, ele ainda diz: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Versículo 34, vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Então, Paulo ele procurava também, além disso tudo, de não ser pesado entre os irmãos. Lá em 2 Tessalonicenses 3:8, ele vem tratar aí, falar sobre este assunto. É importante que o obreiro que realiza a obra de Deus seja despreendido dos bens materiais. Lá no subponto 2, sobre o cuidado pessoal do obreiro, que está registrado lá no versículo 28. Olhai, pois, por vós mesmos. É importante que o obreiro ele esteja sempre olhando para si mesmo. Os obreiros, eles não são super-homens nem super-mulheres, mas são alguém dependente da graça de Deus. É alguém dependendo do poder do Espírito Santo e é alguém que também muitas vezes erra. Então, este olhar para si mesmo é reconhecer as nossas falhas e nos colocar ali diante de Cristo e pedir ao Espírito Santo também para que nos ajude a corrigi-las, né? A corrigir estas falhas. Ainda o autor diz aqui: entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro também deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. É isto que ensina o apóstolo Paulo lá no versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que ele resgatou com o seu próprio sangue. A igreja é do Senhor Jesus e nós, os seus obreiros, somos aqueles que ajudam a igreja de Cristo. Lá no subponto 3, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus, Atos 20, 29 e 30. Diz assim o texto bíblico: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Esta metáfora dos lobos cruéis se refere, nesta passagem, aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos crentes. Estes lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Nesse sentido, diz o texto aqui, o apóstolo convoca os obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a e protegendo-a de todos eles. Portanto, estejamos atentos para os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. E era isso que eu tinha para falar sobre esta lição e quero agradecer a você que ficou até aqui comigo agora. Amém? Vamos aqui à nossa conclusão que diz assim: a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar dos rebanhos de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Amém? Quero desejar a você
um bom final de semana, desejar também as bênçãos de Deus para você, sua casa, sua família, sua escola bíblica dominical e a igreja a qual você pertence. Deus abençoe a todos.